Amigas, amigos, olá. O presidente Lula fez o discurso de abertura dos chefes de Estado da Assembleia Geral das Nações Unidas na última terça-feira, um discurso bastante elogiado em escala mundial, internacionalmente, e até mesmo aqui a imprensa corporativa não deixou de tecer elogios ao discurso do presidente Lula. Vamos a uma análise desse discurso no nosso vídeo de hoje. Eu diria que nós temos quatro temas, foram vários temas, mas quatro temas mais importantes que foram destacados na fala do presidente. A questão da desigualdade em escala mundial e nos diferentes países, a questão da democracia, a reforma das instituições internacionais e a questão ambiental. Vamos a cada um desses tópicos. Primeiramente, a questão das desigualdades, a questão social. Disse o presidente: o destino de cada criança que nasce neste planeta parece traçado ainda no ventre de sua mãe. A parte do mundo em que vivem seus pais e a classe social que pertence à sua família irão determinar se essa criança terá ou não oportunidades ao longo da vida, se irá fazer todas as refeições ou se terá negado o direito de tomar café da manhã, almoçar e jantar diariamente, se terá acesso à saúde ou se irá sucumbir a doenças que já poderiam ter sido erradicadas. A fala do presidente não apenas é bastante forte e relacionada diretamente à realidade social precária em escala mundial em diferentes países, como conceitualmente remete a Pierre Bourdieu, a ideia de que o contexto no qual a pessoa se encontra é muito importante para definir as oportunidades ou o fechamento dessas oportunidades em escala mundial, a partir da ideia de capital, não apenas capital pensado economicamente como em Marx, mas capital social, capital cultural e capital econômico. Então, será que a criança tem uma biblioteca farta, né, na sua casa? Sim, né, porque a criança é filha de um casal de advogados, né? Ou talvez a criança seja filha de pessoas que têm baixa qualificação, não têm acesso fácil a livros, não têm acesso à internet, não têm acesso a museus. Então, qual será o destino dessa criança? Não há um determinismo implícito, mas a gente tem um contexto que evidencia uma dificuldade enorme por parte da pessoa de buscar condições mínimas dignas de existência. É isso que o presidente Lula está denunciando no seu discurso na Assembleia Geral. E não apenas denunciando, ele apresenta isso na forma de dados, disse ele. A fome, tema central na minha fala neste Parlamento Mundial 20 anos atrás, atinge hoje 735 milhões de seres humanos que vão dormir esta noite sem saber se terão o que comer. O mundo está cada vez mais desigual, disse o presidente. Os 10 maiores bilionários possuem mais riqueza que os 40% mais pobres da humanidade. Além da questão da desigualdade, o presidente também tocou na questão da democracia e como ele falou da democracia, como a democracia está crescentemente ameaçada no Brasil e em diferentes partes do mundo, especialmente no chamado mundo ocidental. E sem denominar pessoas, o presidente deu nome para a causa. Disse o presidente: o neoliberalismo agravou a desigualdade econômica e política que hoje assola as democracias. Seu legado é uma massa de deserdados e excluídos. Em meio aos seus escombros, os escombros do neoliberalismo, surgem aventureiros de extrema-direita que negam a política e vendem soluções tão fáceis quanto equivocadas. Muitos sucumbiram à tentação de substituir um neoliberalismo falido por um nacionalismo primitivo, conservador e autoritário. É o que nós vemos em diferentes partes da Europa, dentro inclusive da União Europeia na atualidade. É o que nós vimos com o presidente Donald Trump nos Estados Unidos, o seu muro contra o México, e em diferentes oportunidades aqui no Brasil, na figura do presidente Bolsonaro nos últimos anos. Todos sabem de quem o presidente Lula está falando, mas ele, elegante e inteligentemente, não colocou esses nomes, não transformou o seu próprio discurso em plataforma política para estes políticos de extrema direita.
Mas é óbvio que o presidente vai enaltecer a condição democrática, não é? Inclusive porque foi isto que o viabilizou historicamente, né, na política e aqui no Brasil, disse o presidente. A democracia garantiu que superássemos o ódio, a desinformação e a opressão. A esperança, mais uma vez, venceu o medo. Nossa missão é unir o Brasil e reconstruir um país soberano, justo, sustentável, solidário, generoso e alegre. O Brasil está se reencontrando consigo mesmo, com nossa região, com o mundo e com o multilateralismo. Com isso, o presidente dá gancho para o próximo tópico importante: reencontro do Brasil com a região, reencontro do Brasil com o mundo e com o multilateralismo, o que exige reforma das instituições de alcance internacional mundial. Disse o presidente: o princípio sobre o qual se assenta o multilateralismo, o da igualdade soberana entre as nações, vem sendo corroído. Nas principais instâncias de governança global, negociações em que todos os países têm voz e voto, perderam fôlego. Quando as instituições reproduzem as desigualdades, elas fazem parte do problema, não da solução. A gente pode entender esta passagem através, por exemplo, de um lado o Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, de outro lado a Organização Mundial do Comércio. No Banco Mundial, no Fundo Monetário Internacional, criados lá atrás, em Bretton Woods, os países que pagaram mais para entrar votam mais. Que países são esses, senão os países do G7, especialmente os Estados Unidos? São instituições poderosas que são utilizadas pelos mais poderosos países do mundo para aumentar a sua força contra os países mais pobres. Há uma instituição como a Organização Mundial do Comércio, onde as decisões mais importantes são feitas por consenso entre os países. E justamente por isso houve uma iniciativa lá atrás do presidente Obama, mantida em presidente Trump e Biden, de esvaziamento da instituição. A instância mais importante da OMC, que é o âmbito de arbitragem da Organização Mundial do Comércio, que julga pendências, disputas entre os países, não tem hoje a quantidade mínima de juízes para funcionamento. Isso porque os Estados Unidos sistematicamente passaram a vetar os novos nomes indicados para juízes, para substituir os juízes que se aposentavam. E isso então aumenta a dificuldade de negociação mundial e cria um mundo cada vez mais estado de natureza robesiano, um mundo cão, onde o país mais forte busca, pelo uso da força, se sobrepor aos países que ele acredita sejam mais fracos. Ainda dentro desse contexto do multilateralismo, vejam, no ano passado os gastos militares somaram mais de 2 trilhões de dólares. As despesas com armas nucleares chegaram a 83 bilhões de dólares, valor 20 vezes superior ao orçamento regular da ONU. Sendo que um monte de países do mundo, inclusive o Brasil, tem dívidas com a organização. Por que nós ficamos assistindo aos patéticos comerciais do Unicef, né, das instâncias da família ONU de apelo social, de doação de dinheiro? Porque essas instâncias estão quebradas, estão falidas, porque os países que deveriam colocar os seus recursos regularmente não colocam, o que ressoa, inclusive, a parte do neoliberalismo anterior. Então, há que se conter os gastos de Estado na ótica neoliberal. Bom, os gastos mais fáceis, de quem não reclama, de quem não pode pressionar, esses é que são cortados primeiramente. A ONU pode pressionar? Não. Então, é a ONU que vai ser cortada, tá certo? Isso dificulta a colocação dos países mais pobres dentro do cenário mundial, sem essas instituições de representatividade desses países. Claro que nesse contexto, o presidente não deixou de falar do embargo, do bloqueio a Cuba, inclusive porque logo anteriormente, no último final de semana, o presidente Lula tinha passado na reunião do G77, que aconteceu justamente em Havana. Cuba, que está sofrendo a pior crise econômica desde o fim do socialismo, e essa crise econômica é agravada, entre outros, pelo problema do embargo, que dificulta o investimento estrangeiro em Cuba e a intensificação da atividade turística tão importante para a economia da ilha, tão importante para os indicadores socioeconômicos. Então, também a denúncia do presidente em relação à questão de Cuba e, é claro, finalizando com a questão ambiental. Disse o presidente, em termos ambientais, agir contra a mudança do clima implica pensar
no amanhã e enfrentar desigualdades históricas. Os países ricos cresceram baseados em um modelo com altas taxas de emissões de gases danosos ao clima. A emergência climática torna urgente uma correção de rumo e a implementação do que já foi acordado. Não é por outra razão que falamos em responsabilidades comuns, mas diferenciadas. Novamente, um fortíssimo apelo conceitual histórico da fala do presidente. Responsabilidades comuns, mas diferenciadas. É o formato que parece justo de resolução de problemas ambientais. Quais países precisam participar da solução dos problemas ambientais? Ora, todos os países habitam esta casa comum, disse o Papa Francisco, chamada mundo. Então, todos os países precisam participar. Mas quais países geraram maior ônus em termos ambientais ao longo da história? Quais países têm maiores recursos financeiros e tecnológicos para enfrentamento do problema ambiental na atualidade? São os mesmos países. A resposta às duas perguntas é o mesmo conjunto de países de industrialização clássica, de industrialização a partir dos séculos XVIII e XIX, os países mais ricos e importantes do mundo, que são relutantes no repasse de tecnologia e recursos financeiros em escala mundial para a superação do problema ambiental. E as promessas que já foram feitas, citadas pelo presidente, não são cumpridas, são recorrentemente descumpridas, como os 100 bilhões de dólares anuais previstos de investimentos, 100 bilhões anuais previstos de investimentos dos países ricos para os países pobres combaterem o problema ambiental na reunião de Paris, né, junto com o Acordo de Paris, lá em 2015. E até hoje isso não foi implementado. Então há necessidade de uma correção de rumos em um multilateralismo ambiental que não deixa de remeter também a uma condição de igualdade econômica e social em escala mundial. Era isso que eu queria passar para vocês hoje, a ideia de um resuminho, né, uma análisezinha rápida do discurso do presidente na ONU, um discurso bastante interessante. Quem tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo aqui nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.